Tudo aquilo que um ser humano consegue em termos de progresso, em termos de desenvolvimento, está relacionado à educação. Tudo aquilo que eu consegui na minha vida profissionalmente, tudo aquilo que eu consegui saindo de uma favela e chegando até uma universidade, chegando a ser professor universitário, teve como princípio básico a educação. Então eu acho que a educação é a mola mestra para o crescimento do ser humano. A educação é tudo, né? Educação é cultura, não existe um país sem educação. Por isso que é tão importante, todo mundo bate nessa tecla de que o Brasil só vai mudar a partir do momento que houver um investimento mesmo em educação. Eu vejo a educação como fundamental para a vida de uma pessoa, porque é a partir do momento em que você entra na escola, que você começa a abrir os seus horizontes, né? Então, assim, desde pequenininho isso já faz uma diferença incrível. E conforme você vai crescendo, você vai ganhando conhecimento, né? Que isso é uma coisa que ninguém tira de você. O melhor de tudo, para todas as pessoas em geral, é estudar, obviamente. Quanto maior conhecimento você tem, e obviamente você ter profissionais que estão a esse alcance, eles podem te dar tudo isso, acho que a melhor coisa que você pode fazer. É muito rico o estudo. Ler, ler, ler e ter gente que te oriente. O estudo, dependendo de tudo que você vai fazer, eu sou músico, eu sou maestro, mas para você ser tudo isso, você precisa estudar. Eu já toquei em Mônaco, eu já toquei em Paris, eu já toquei nos Estados Unidos e com um pessoal com uma cultura elevada, um cara que estuda. Se você não estuda, você não consegue conversar com eles, o mundo é muito diferente. E mesmo você nascendo num lugar simples, humilde, você conhece, você tem o conhecimento de quem tem dinheiro também, porque você está com o mesmo nível intelectual da pessoa. Enquanto muita gente fala, eu comecei a trabalhar com 14, 15 anos, a minha fase de trabalho já se iniciava aos 7 anos, né? Então, eu nasci em São Paulo e fui para o litoral com 2, 3 anos e durante 10 anos nós vivemos lá. Nós vivíamos basicamente do turismo. Então, eram 3 meses de temporada e os outros 9 vivendo daquilo que a gente tinha colhido da temporada. Nós vendíamos artesanato. Aos 12 anos, os meus pais se separaram e eu tive que coordenar sozinha essa banca de artesanato. Com 13 anos eu assumi essa banca sozinha. Então, aos 13 anos eu tive que amadurecer, ter uma responsabilidade de que se eu não ganhasse o dinheiro que ia sustentar a minha família naquela época, nós iríamos passar por dificuldades durante o ano. Então, assim, foi um momento de amadurecimento muito rápido, né? Então, enquanto todos os meus colegas brincavam, e ficavam exatamente se divertindo, eu tinha a minha responsabilidade junto com a minha família de ganhar o sustento. Minha família migrou para São José dos Campos, que é uma cidade do interior de São Paulo, saindo de Três Corações em busca de emprego, não é? Quer dizer, como todos os jovens da idade dele, à época você não tinha alternativa de emprego na cidade, uma cidade até hoje, uma cidade pequena, com uma economia bastante frágil. E ele, então, resolve vir para São José dos Campos para tentar emprego. As montadoras, algumas grandes montadoras estavam se instalando na região. Nós morávamos num bairro que até hoje é um dos bairros mais distantes do centro de São José dos Campos, um bairro chamado Eugênio de Melo, que era um bairro operário e que basicamente moravam nele o que a gente chamava peãozada, né? Quer dizer, peões de obra e ajudantes de serviço geral nas empresas, pessoas que desempenhavam funções manuais nas empresas e que estavam na base da pirâmide da produção. E eu cresci naquele ambiente, não é? Quer dizer, num bairro periférico, pobre, em que havia muita solidariedade, e este era o ambiente, então, da minha infância. Bom, eu tive um início, né, em termos de escola, de educação infantil, em São Judas Tadeu. E lá eu fiz o meu primeiro ano, depois os meus pais resolveram mudar e nós fomos para Vila Moraes. Então aí a partir do segundo ano, que na minha época era chamado segundo ano primário, aí eu passei a estudar no colégio chamado Júlio Ribeiro, né? Então ali no Júlio Ribeiro eu tive toda uma formação na escola de ensino do primário, fiquei lá até o ginásio, até a 8ª série. E lá me marcou bastante. Nós éramos vistos como pessoas que não fossem chegar a lugar algum.
Na 8ª série, eu sempre fui muito grandona, então na 7ª série, eu estava com 15 anos, fui obrigada a passar para o curso noturno. E aí no turno da noite é que a gente se depara mesmo, pelo menos naquela época se deparava mesmo com todas as situações que poderiam fazer você desistir, né? E uma das situações, eu me lembro que eu tinha uma disciplina muito legal na 8ª série, que era uma introdução para os alunos que estavam terminando, na época aí já era ensino de 1º grau, para ir para o 2º grau, existia a questão de fazer cursos técnicos. Então essa disciplina ela retratava o que nós poderíamos fazer no 2º grau. E eu fui conversar com essa professora, que até então eu admirava muito ela, e falando com ela eu disse, olha, professora, eu tenho um interesse muito grande em fazer magistério. Conversando com ela, ela virou para mim e falou, Lucinéia, esqueça, o seu fim vai ser como os dos outros, você vai ser mãe solteira, né? Você não vai ter oportunidade nenhuma, então você desista. E aquilo foi um banho. Ouvi isso de um professor, de que você não seria nada. Tenho 19 anos, namoro, não tenho filhos, trabalho, saio bastante. Minha infância foi uma infância comum, não teve nada de diferente, não teve nada demais, não tenho nenhuma lembrança ruim. Tive conflitos com família, meu pai faleceu quando eu era nova, mas foi comum. Da 1ª à 5ª série eu estudei num colégio público, da 5ª à 8ª também, e até que era tudo bem, até a 8ª foi tudo bem, mas aí quando eu fui pro 1º colegial, também escola pública, eu acho que o que mais pesou foi porque a escola era muito rígida. Os professores eram bem rígidos mesmo, não deixavam fazer nada. A gente não podia ir ao banheiro durante uma aula, não podia andar de mãos dadas dentro da escola. Eu já não gostava, isso foi só mais um empurrão. Foi só um acréscimo para mim desistir mesmo. A reação da minha família, quando eu decidi parar de estudar, não foi boa, óbvio. Minha mãe pesou muito, ela tentava me forçar a ir para a escola, às vezes ela não ia trabalhar para ter certeza que eu tinha ido para a escola, ou ligava para mim, ligava para a escola, ligava para amigo. Minha irmã também pesou muito na minha, porque ela quer que eu termine o colegial, quer que eu me forme, quer que eu consiga um outro emprego. Para uma sociedade é fundamental que a população tenha acesso à escola, tenha acesso à educação para o seu desenvolvimento. Isso é fundamental, sem dúvida alguma. Houve uma transformação muito grande e a gente teve que se mudar para a capital. Então, por 3, 4 meses foi só adaptação e nós viemos sem nada. Nós viemos deixando tudo que nós tínhamos para poder buscar uma oportunidade. Meu pai morava aqui em São Paulo, então a maior dificuldade quando nós voltamos para São Paulo foi aonde ter que ficar. E a gente teve que recorrer ao meu pai, né? Então foi um momento muito complicado, porque um convívio com meu pai e com minha mãe que não foi muito produtivo. Então eu fui matriculada numa escola pública aqui da capital. Nesse meio tempo eu trabalhava, no litoral trabalhávamos com artesanato e na capital a gente tinha esse ramo para as vendas, mas não tinha material, não tínhamos produto. Então a gente começou a vender coxinha de mandioca, café, leite, chocolate. Foi nessa época, numa noite, era um domingo de inverno, que um dos coordenadores da Educafro, o Eduardo Pereira, estava numa reunião geral da Educafro e saiu para procurar alguma coisa para comer. E aí ele encontrou minha mãe aqui no Terminal Bandeira vendendo chocolate, bolacha. E foi aí, minha mãe sempre muito comunicativa, foi aí que ela, conversando com ele, acabou descobrindo que ele pertencia a uma rede de cursinhos comunitários. E a minha mãe pensou em mim, falou assim, olha, puxa, eu tenho uma filha que está mais ou menos nessa fase aí de prestar vestibular. Então, eu procurei Educafro, entrei no cursinho pré-vestibular no começo do ano de 2004 e comecei a estudar também no cursinho aqui no centro. Comecei a trabalhar por necessidade, comecei a trabalhar com 11 anos e fiquei durante 4 anos trabalhando como servente de pedreiro, né? Mas tinha uma narrativa muito frequente em casa, que vinha sobretudo por parte do meu avô paterno, também por parte do meu pai, que era uma narrativa segundo a qual a educação era
a porta de inclusão social. Então, tem que estudar. Meu pai repetia frequentemente isso, tem que estudar, e até acompanhado de uma frase que talvez tenha marcado a minha vida, que é que tem que ser o melhor. Depois dos 15 anos, trabalhei em outras atividades, trabalhei numa banca de jornal, trabalhei em bar de madrugada. Depois fui trabalhar numa empresa que fazia impermeabilização de tanques para grandes indústrias, não é? E depois, enfim, aí concluí o colégio técnico em eletrônica, não cheguei a concluir, mas o fato de ter feito colégio técnico me permitiu ingressar no mercado de trabalho em condições menos árduas, menos penosas do que as experiências que eu tinha tido até então. Não concluí por dificuldade e tal, acabei não concluindo, que era período integral. A primeira aula começava às 7h20 da manhã, você tinha que ficar até às 5 horas. Então a alternativa que eu tinha de trabalho era num bar. E saía do bar 1, 2 horas da manhã e tal, para dormir 4, 5 horas, para acordar muito cedo, para tomar ônibus e ir para a escola, não é? Então isso criou uma dificuldade, aí eu acabei indo para um outro colégio, um colégio técnico, não é? Quer dizer, de ensino técnico, e acabei concluindo o 2º grau nesse colégio, em São José dos Campos. Havia uma grande dificuldade econômica, morávamos de aluguel, né? E então meu pai, eu nunca me lembro dele chegar para mim ou para minha irmã e falar: olha, eu quero que você seja advogada ou que você seja médico. Não, né? Isso partia da minha mãe, né? Olha, você tem que estudar. E eu resolvi fazer o curso técnico. Na realidade, eu queria fazer técnico de secretariado no Álvares Penteado. Saí de um colégio, de uma escola pública, fui para uma escola particular e também enfrentando uma dificuldade, porque o meu pai não tinha condições de pagar. Aí eu fui ao diretor, que me recebeu muito bem. Ele no momento não falou nada, eu simplesmente falei para ele o que ele poderia fazer no sentido de parcelar, enfim, o que poderia ser feito. Eu não fui nem pedir bolsa, né? E passaram-se acho que uns 2 a 3 meses, eu fui com dinheiro de 1 mês para fazer o pagamento, e os 3 meses ele me perdoou. Eu paguei aquele mês que estava para vencer, e assim era. Ficava 2, 3 meses sem pagar, pagava outro mês. E foi uma coisa assim que eu consegui me formar no Álvares Penteado. Eu sacrifiquei muito. Eu via os meus colegas, eu via os meus amigos gastando dinheiro em outras coisas, e aquele dinheiro que eu não tinha, quando vinha, eu queria investir na minha educação. Eu tinha uma amiga. Essa minha amiga falava: Lu, vamos fazer um cursinho? Que era caríssimo. Eu falava: eu não tenho dinheiro. Quando nós estávamos no 3º ano do colégio, aí a gente fazia nesse período todos os simulados. Aí chegou no final do ano, ela falou assim: vamos fazer uma inscrição aí para as faculdades, para as universidades? Eu falei: eu não sei, porque eu quero fazer serviço social se for a PUC, direito se for a USP, pedagogia se for a FAP. E economia GV. Tem que passar pela educação, não tem jeito, vai ter que seguir esse processo do sistema mesmo, adquirir conhecimento de língua, conhecimento de mundo, mas principalmente focado no saber daquela profissão. E para chegar lá no topo, obviamente temos muitas histórias de vida, algumas que são de superação, que não passa exatamente pelo processo tradicional, mas você percebe que a pessoa teve que aprender, teve que entrar nos conhecimentos acadêmicos, nos saberes, nas especializações. Eu nunca me interessava pelas aulas, eu não gosto de receber ordem de professor, então, devido a isso, eu nunca me dei bem com a escola, mas eu sempre tive muita facilidade para aprender. A questão mesmo é que eu não gostava, eu prefiro aprender sozinha, aprender o que eu quero aprender e não o que os outros mandam. Você precisa ter uma diretoria que respeite os alunos, que respeite o conhecimento dos alunos, que pergunte constantemente a vontade dos alunos, que eles opinem, né? Mas também não significa que eles devem mandar em tudo, né?
como, quer dizer, o aluno, ele sabe, mas ele está lá para aprender. Entrei na Educafro com o objetivo de me preparar para as universidades públicas, prestei universidades públicas, não passei na USP na primeira fase por 2 pontos em Direito. É aí que eu descobri que eu tinha passado na Universidade de São Francisco, e na época a Educafro tinha somente 40 bolsas de estudo, 100%. E eu fui a 6ª colocada. Eu tinha 7 bolsas de Direito, eu fui a 6ª ser chamada, e foi uma alegria enorme, assim. Tudo começou a acontecer mesmo, de transformar, de ter oportunidade. Hoje, concluí minha faculdade de Direito, fiz a defesa em dezembro de 2009. Estou podendo ajudar a minha família, a minha comunidade, através do meu trabalho, a melhorar, a mudar de vida definitivamente. Formada e com uma perspectiva até de 2ª graduação agora, eu vejo o mercado muito mais promissor para mim. Todo o ensino que eu tive, toda a bagagem propiciada inclusive pela Educafro, foram fundamentais para a transformação que eu tive. Esse incentivo familiar, que era uma coisa muito presente na fala do meu avô. Eu me lembro de uma passagem bem marcante em que eu tirei minha identidade muito cedo, sei lá, 8 anos, alguma coisa assim. E meu avô fez um comentário de que com aquela carteira, você imagina, meu avô era absolutamente analfabeto. E ele pegou aquilo e disse, olha, com esta carteira e com estudo, você pode chegar em qualquer lugar. Não sei exatamente por que ele ficou inspirado a dizer isso, porque era uma carteira de identidade, não é? Então tinha esse incentivo, que era uma coisa muito presente no cotidiano familiar. Eu terminei o 2º grau, eu fiquei muitos anos fora da escola. Daí, trabalhar em várias coisas, em vários lugares, etc. Sempre com um projeto de voltar a estudar, mas acabei ficando fora da escola por uma série de circunstâncias, né? Eu voltei a estudar com 29 anos, né? Aí acabei optando por Direito, aí fiz uma trajetória super meteórica. Fiz a graduação, mestrado, doutorado, publiquei livros, etc. Estudei um período fora do país e fui o primeiro negro secretário de Estado da Justiça de São Paulo. Eu me inscrevi em Direito na USP, Direito na PUC, e acabei entrando na PUC, né? Então isso para mim foi uma glória, uma dádiva. Entrei na PUC, aí eu tinha uma outra situação, porque como pagar? Nesse período meu pai estava se aposentando. E aí minha mãe, conversando com ele, dizia, você pode desistir porque eu não tenho dinheiro para pagar essa faculdade. Foi quando a minha mãe falou, não, você está recebendo as verbas, põe tudo. Então ele pegou o que ele recebeu praticamente e pôs em 1 ano da minha faculdade. Eu entrei na PUC, de manhã eu estava lá com todas as dificuldades fazendo o meu curso. Consegui um estágio no escritório que eu ganhava meio salário mínimo. Então eu saía da faculdade e ia para esse escritório trabalhar. No 4º ano da faculdade, teve um concurso para PAJ. Fiz a inscrição, aí teve o dia das provas. Quando eu cheguei na Avenida Liberdade 32, que eu vi que tinha gente na minha sala que eu considerava fera, porque só tirava 10 e tal, eu falei, eu vou ser reprovada. Peguei e vim embora. Aí quando cheguei na escada rolante, ali do metrô Liberdade, me veio uma voz dizendo, mas que covarde você é. Aí eu falei, de fato sou covarde, por que eu tenho que vir embora? Peguei e voltei, estava quase terminando o horário de entrada, corri, fiz a prova, fiz a entrevista, passou. Eu não quis nem ver o resultado no jornal. Belo dia eu cheguei lá na PUC, comecei a receber parabéns dos meus colegas. Então eles diziam, Lucinéia, meus parabéns. E eu dizia, meu Deus, por que estão me dando parabéns? Aí uma colega estava com o diário oficial. Eu tinha sido aprovada em 3º lugar. Mas a faculdade eu não tinha dinheiro para pagar. Chegou um certo momento que quem assumiu isso era uma tia minha, que também tem uma participação muito grande na minha vida, ela me ajudou o máximo.
Chegou um determinado ponto, ela mandava esse dinheiro, mas em razão do que vivíamos aqui no Brasil em termos econômicos, o dinheiro chegava aqui num dia, no outro o valor da faculdade estava enorme. E com isso não era o suficiente para eu quitar. Então aí eu me formei, estando formada, eu não pude receber o meu diploma. E eu estava nessa situação, sem dinheiro para pagar, a faculdade não negociava e eu desesperada. Aí um belo dia eu chego na faculdade, estava quitado. Todos os meus pagamentos, tudo quitado. E até hoje eu não sei o nome dessa pessoa, porque ele não quis se apresentar. Das pessoas que estão fazendo, estão estudando, estão fazendo faculdade, eu respeito, eu não tenho nada contra, mas eu só não entendo, porque tipo, qualquer pessoa tem capacidade de conseguir um emprego ótimo, sem precisar ficar anos e anos estudando. Não aceitaria a bolsa de estudo. Estou satisfeita da maneira que eu estou agora. Estou bem. A ideia é dar oportunidades, né? Possibilitar oportunidades de acesso à cultura, de acesso à educação, de acesso ao mercado de trabalho. Então, a ideia é abrir sempre um leque para que qualquer indivíduo interessado, dedicado, consiga entrar nesse sistema, independente de qualquer limitação, seja física, biológica, seja de econômica, de acesso, né? A pessoa às vezes mora num ambiente que não é favorável. Acredita-se que se tendo a oportunidade de estar num ambiente que ensine, eduque, qualquer um tem essa possibilidade. Aí vai depender do indivíduo assumir a responsabilidade da própria vida. A educação me abriu excelentes portas, o ensino superior principalmente. Hoje, se você não tem a universidade, você não consegue um bom emprego. E às vezes no seu próprio emprego, você tem que ter o mestrado, o doutorado. O mercado exige muito um dinamismo muito grande do profissional, né? A grande bagagem que eu tive na área educacional me proporcionou o avanço e o reconhecimento na área onde eu estou hoje, né? Sem a educação, sem a universidade, eu não faria 1/3 do que eu tenho feito hoje. Eu tenho a impressão que se não fosse a educação, onde que eu estaria hoje? Eu fui tão bem agraciada quando alguém que eu não conheço pagou minha faculdade, que eu falo assim, Senhor, o dia que eu encontrar alguém que seja esforçado, esteja passando por aquela situação que eu passei, que o Senhor me dê condição de fazer isso, né? Então eu espero um dia que Deus coloque essa pessoa na minha frente, que é a única forma que eu tenho de agradecer aquilo que fizeram por mim. Veja, eu sou um negro, Silva, peão de obra e filho de peão de obra que se destaca na advocacia num estado como São Paulo. Tudo isso eu devo à educação, quer dizer, o reconhecimento que a gente tem, o fato de eu me sentir acolhido em casa, num estado, numa cidade como São Paulo, num estado como São Paulo, de ser uma figura conhecida, ser uma figura reconhecida, tudo isso eu devo à educação. Quer dizer, o que eu te diria é o que eu digo para os meus alunos. Não é pelo fato de que a sociedade tem desigualdade, tem discriminação, que a pessoa não possa fazer a diferença. O destino dela não possa ser um destino de vitorioso. O foco que a gente dá valor, que a sociedade valoriza, é aquele que estudou, que vem se dedicando, vem se especializando, conhecendo o universo de trabalho em que quer se focar. A sociedade aceita melhor esse indivíduo, é mais fácil para esse indivíduo conseguir as relações necessárias para crescer na profissão, para crescer na sua educação. Muita gente fala mal, fica falando que eu tenho que terminar e tudo mais, que eu tenho que me formar, mas eu não ligo, não me importa. Tô bem assim. Eu trabalho, saio tarde, não tenho responsabilidade com a escola, então, pra mim, a educação não tem um significado importante. Eu não sei, sinceramente, eu não fico planejando nada. Eu prefiro não pensar assim o que eu vou fazer no meu futuro, eu deixo as coisas acontecerem. Eu acho que o estudo não ia influenciar o meu futuro. Eu trabalho, eu tenho meu dinheiro para fazer o que eu quero. Então eu acho que não influencia. E muitas pessoas também eu conheço que, na época que eu estava estudando, todo mundo entrava, o ano inteiro, não fazia nada da vida e eu já estava trabalhando sem estudar. O estudo é fundamental na formação
da vida de qualquer pessoa, né? Quer dizer, quanto mais conhecimento você tem, melhor, né? Melhor para a sua pessoa e para os outros. A educação tem que ser vista não só como uma formação da sociedade, mas como o seu próprio desenvolvimento. A educação, em qualquer sistema, em qualquer país, eu acho que é o fundamental para mudar a condição de qualquer indivíduo, E estar com o ensino médio, estar com o diploma na mão, mudou totalmente a perspectiva. Não tenho nem como expressar isso em palavras, assim. Mudou literalmente. Você pode fazer diferença investindo em você. Você pode fazer diferença, primeiro, acreditando em você. Se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar em você. Segundo, você faz a diferença quando você não permite que ninguém diga aquilo que você vai ser. Você define e você diz o que você vai ser. A saída para o Brasil, a saída para as pessoas pobres, enfim, a saída para os negros é a educação.